A solução para o seu problema eu vou dar. E me desculpa, Raul, mas a gente ainda não precisa alugar o Brasil. As respostas para os maiores problemas do país são, na verdade, muito simples. Elas só esbarram em um obstáculo. As pessoas que podem colocá-las em prática não têm qualquer interesse em fazê-lo. Para ser político no Brasil só há dois requisitos: idade mínima e que você saiba ler e escrever. E mesmo esse conceito é bastante flexível. É isso mesmo, para ser político não é preciso ter qualquer formação. Não por acaso a classe política brasileira é largamente despreparada para os cargos que exerce. Você sabia que para ser ministro do STF, a Suprema Corte de Justiça do Brasil, não é preciso ter um diploma em Direito? É a mesma coisa que o ministro da Saúde não ser médico. Pera. Uma carreira política no Brasil é muito atraente. É pouquíssimo trabalho e muito dinheiro. Tem até político que fica 28 anos no Congresso sem trabalhar. Um parlamentar ganha em média R$ 35.000, e isso é só o salário. Fora isso, cada um deles tem uma cota para cobrir despesas de alimentação, moradia, viagens, hospedagem, fretamento de aeronaves, automóveis, embarcações, combustível, estacionamento, e por aí vai. Essa cota varia de 30 a 45 mil reais, dependendo do estado de residência. Cada um ainda tem acesso a 106 mil reais para contratar até 25 assessores. Gastos com saúde deles e das famílias também são ressarcidos e alguns ainda recebem auxílio moradia, além da cota, e até auxílio terno. Fazendo as contas, cada parlamentar custa em média 180 mil reais por mês ao país. Vamos considerar que temos 513 deputados e 81 senadores. Essa conta começa a crescer. Por mês, para pagar essa gente toda, o país gasta cerca de 107 milhões. Ao fim do ano, essa conta já chegou em 1 bilhão e 300 milhões de reais. E isso é só no âmbito federal, eu não estou contando as câmaras estaduais e municipais aqui. Se todos os extras fossem cortados e eles recebessem só o seu salário de 35 mil reais, isso seria uma economia anual de 1 bilhão de reais. Ou seja, a gente não precisa mais falar em CPMF. E considerando que 35 mil reais são praticamente 3 anos de salário mínimo, eu acho que dá para sobreviver. Mas vamos aos problemas do país. O principal e mais preocupante no momento, a saúde. Nós temos que aplaudir, idolatrar e acender velas para os funcionários do SUS, porque eles fazem milagre com os poucos recursos que têm. O governo prefere pagar uma quadrilha para intimidar repórteres e pessoas que queiram falar dos problemas do sistema de saúde em vez de investir nas melhorias devidas. E como a gente consegue mais investimento no SUS? Muito simples. Sabe aquele plano de saúde maravilhoso que os políticos têm acesso? Pois é, corta. Vamos decretar que políticos e suas famílias tenham que ser atendidos no SUS. Resolvemos o problema da saúde. Próximo, transporte. O maior líder que esse país já teve, Dom Pedro II, tinha noção da dimensão territorial do Brasil e sabia que a única forma de interligar o país inteiro de forma eficiente era por meio de ferrovias. Esse plano foi abandonado depois do golpe da República. Nos anos 50, Juscelino Kubitschek, para atrair as montadoras de automóveis para o Brasil, resolveu fazer rodovias por todo o país, o que só serviu para deixar o país refém dos caminhoneiros. Uma rodovia é mais barata e mais rápida para construir que uma ferrovia. Porém, os custos e a frequência da manutenção são muito maiores. A longo prazo, a ferrovia é bem mais em conta. Sem falar que o transporte rodoviário é o mais ineficaz. Um trem leva o equivalente a 50 caminhões ou mais de carga, o que barateia o transporte e, consequentemente, o preço do produto final. Da mesma forma, um trem de passageiros leva o equivalente a pelo menos 20 ônibus. Os trens de alta velocidade, como os que tem na Europa e no Japão, fazem alguns trechos até mais rápido que aviões, o que gera concorrência no setor e, consequentemente, derruba o preço das passagens. Nos centros urbanos há a necessidade primordial de um transporte de massa de alta capacidade, e ele se chama metrô. Um metrô eficiente e pontual diminui o número de carros nas ruas. Consequentemente, diminui o engarrafamento, diminui a poluição, diminui o tempo de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa, aumenta a qualidade de vida, que leva ao aumento da produtividade. Quer dizer, todo mundo ganha com transporte eficiente. Agora, como a gente fazer para ter um investimento nessa área? Os políticos têm direito a carros particulares, jatinhos e tudo mais, certo? Corta.
Dê a cada um deles um cartãozinho de transporte ilimitado e vamos ver cada um deles se aventurar num ônibus lotado no trânsito da hora do rush. Eu garanto que em muito pouco tempo nós teremos um metrô mais eficiente que o de Paris. Resolvemos o problema do transporte. Vamos ao problema mais grave do Brasil, a educação. Nosso querido Dom Pedro II sabia da importância da educação na formação de uma nação e tirava até dinheiro do próprio bolso para dar bolsas de estudo a estudantes brasileiros em universidades europeias. Quantos políticos hoje botam a mão no próprio bolso? Só o... Não, Não. O sucateamento da educação no Brasil é um projeto que já vem sendo levado a cabo há algumas décadas. Uma população ignorante é mais facilmente manipulável. As escolas hoje estão se tornando meros centros de treinamento para passar em provas e ter bons resultados, porque é só isso que importa. Já não equipam mais os alunos para a vida cotidiana. Nos últimos 20 anos, o sistema educacional passou por umas 3 ou 4 reformas que só fizeram empobrecer o currículo escolar. Agora, por que, em vez de fazer essas reformas inúteis, a gente não olha para a Finlândia, que revolucionou o sistema educacional e está aí no número 1 do mundo? Qualquer adolescente finlandês de 14, 15 anos fala pelo menos 3 línguas. Quer dizer, eles estão fazendo alguma coisa certa. Mas uma população crítica e pensante é a maior ameaça a essa classe política incompetente e corrupta. Então, como a gente consegue mais investimento na educação? Que tal? Só uma sugestão. Que tal se a gente obrigasse filhos e netos de políticos a estudarem na rede pública? Com certeza, nenhum deles ia querer ver seus herdeiros em escolas sem recursos, salas de aula caindo aos pedaços e professores mal pagos. Aliás, outra classe que a gente precisa aplaudir de pé e idolatrar são os professores da rede pública. As soluções são simples, mas enquanto os problemas que a população encara todo dia não afetarem os políticos, eles nunca serão resolvidos. Então, vamos aproveitar que tem uma eleição chegando e vamos levar a sério. Procura conhecer os candidatos. E os que estão tentando reeleição, vamos ver o que eles fizeram para merecer continuar no cargo. O voto é o único poder que a gente tem para mudar alguma coisa. E para isso a gente precisa eleger candidatos que representem os nossos interesses e não os próprios. De nada adianta eleger mais um bandido e depois ir para a rua protestar. Mais alguma sugestão para mudar o país? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Semana que vem tem mais.